Bem, amigos, estamos de volta com Se Liga Aí Entre Amigos e chegou o momento, né? Momento do servidor. Eu pediria a produção para colocar a vinheta do Momento do Servidor com Luiz da Saúde. Produção? Tivemos um pequeno problema lá e vamos voltar a um assunto. Luiz, vimos aí, estamos sabendo que Araruama teve um aumento muito grande de recursos em virtude, basicamente, do royalty, né? Comenta-se que tentou-se aumentar muito também os impostos do município, mas o projeto parece que foi barrado, foi retirado, tem um problema muito sério. Você tem conhecimento a respeito desse projeto que tramitou aí de aumento do IPTU? Na verdade, Demário, eu não acompanhei a questão do aumento do IPTU, tá? Muito de longe, eu não tenho assim muita informação para passar, mas o que eu recebi, o que eu pude perceber é que imóveis que tinham um valor, né, praticamente ia dobrar a cobrança para esse ano, né? Mas aí me parece que depois, tendo em vista aí algumas movimentações, inclusive veio um grupo de Praia Seca, se eu não me engano, aí o Davi vai poder confirmar isso e até falar mais sobre isso, e que eles vieram reivindicar esse absurdo, né? Baseado em que aumentar tanto o IPTU? Melhorou o quê? O serviço público melhorou? A coleta de lixo melhorou? As vias de acesso estão melhores? Melhorou o quê? A saúde. Esse recurso ele tem que ser investido no município, né? Então, qual a justificativa para um aumento gritante de um exercício para outro no IPTU, no Imposto Territorial Urbano, Predial e Territorial Urbano, né? Então, depois de algumas reivindicações, o Poder Executivo local recuou. Não é isso, Davi? Eu gostaria até que você falasse um pouquinho. Exatamente isso, Luiz. Até porque, né, a Praia Seca esteve presente na Câmara reivindicando uma reavaliação do que havia sido apresentado inicialmente. Exatamente. Houve um movimento do órgão da Associação de Moradores Local, que é a SOAPRAS, que nos causou até surpresa, e ela encampou essa questão, né? Ela reuniu a população, ou pelo menos promoveu até algumas reuniões, e a população foi para a Câmara Municipal na audiência que estava programada, e com isso forçou, né, até a própria Câmara, os vereadores, em tese, são os que representam a população nesse aspecto, mas aí teve algumas coisas ali que ficou meio estranho, os vereadores, nós não lemos, não sabíamos. Pô, qual é o papel do vereador? Se ele está ali para representar a população, ele vota como às vezes acontece, muitas vezes, infelizmente, aí a prefeitura, recua, porque é aquilo que a gente costuma dizer. Quando o povo se organiza, se manifesta e cobra seus direitos, né, o poder treme, eu costumo dizer isso. Nesse aspecto tem um fator positivo, independente das questões políticas. Então, mostrou que a organização da população funciona, como você bem disse. Você tem hoje um orçamento municipal, você falou IPTU, que é uma das maiores fontes de receitas, né, da Prefeitura de Araruama, e também a questão dos royalties do petróleo, que nós não podemos esquecer, que é de onde vem, de Praia Seca. Praia Seca tem o retorno suficiente, né, com o que ela merece para poder se desenvolver? Acreditamos, não, temos a convicção que não. Então, um orçamento que passa esse ano, se eu não me engano, passa de 900 milhões. Então, Vou te falar, desculpa te interromper. Pode falar. 969.567.201 reais, quase R$1 bilhão. Se antigamente eles ficam fazendo comparação, porque com o governo anterior, então vamos comparar o seguinte, qual era a realidade financeira dos governos anteriores. Hoje você tem um governo que já não é de hoje, já está no final do segundo mandato, né, que prega que Araruama é um canteiro de obras, aquilo que a gente conversou agora há pouco, canteiro de obras, mas como? De que forma? Atende de fato às necessidades da população?
Então, são essas questões. E o IPTU, como sendo uma das fontes de receita, e com um orçamento esse de 900 e poucos bilhões, mais de 960 milhões, não é pouca coisa. Você sendo bem planejado, você sendo bem orçado e sendo bem executado, você vai trazer um panorama e um desenvolvimento muito maior para Araruama, que ela tem que se desenvolver. Aí vai depender de quem estiver no poder. Então, esse ano tem eleição e, principalmente, só não querendo aqui fazer política, mas uma Câmara Municipal mais atuante, né? E aquilo que a gente sempre diz, a política se oxigena quando ela se renova. Então, aí cabe ao cidadão. A decisão é nossa. E vou só acrescentar, hoje eu sou um cidadão araruamense para essa sequência, sou eleitor de Araruama. Então, teremos mais um nessa trincheira de cobrar o que o cidadão merece. Bem, gente, chegou o momento então, momento do servidor, vamos à vinheta, produção. Ficou muito bom, hein? Vou falar uma coisa, Ademário, Davi, Carlinhos, nossos queridos ouvintes da Mar Aberto, que vinheta linda. Eu não tinha visto ainda. Bonito demais. Muito obrigado à equipe técnica que produziu esse material. Poxa, gratificante demais estar aqui com vocês. Muito e a lindo. bola é sua. Então vamos lá. Quem chegou aqui, nosso querido e ilustre amigo de Paulo, que eu tenho que abraçar. Esse cara é demais. Saudade de Paulo e de Paulo puxando minha orelha direto, que eu tô devendo, não um cafezinho, acho que eu tô devendo um buffet de café da manhã pro de Paulo. Né, de Paulo? Aí. Fala aí pra mim. Obrigado aí, desculpa o meu atraso, né? Estava em um compromisso particular, mas finalmente consegui chegar aqui. Parabéns aí pelo programa, que eu vi ouvindo aí alguns momentos. Tudo no esquema. Tá tudo jóia. É com você. Então vamos lá. É com você, Vamos Luiz. começar então o momento com o servidor, e eu gostaria de dar continuidade, falar um pouquinho da LOA, né? Lei Orçamentária Anual, só para a gente iniciar, porque isso influencia também no serviço público, né? Muito, também não, influencia muito. O que acontece? Nós tivemos um episódio muito triste no dia 4 de dezembro, foi programada uma audiência pública para apresentar o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2024. Nessa audiência pública, ela chegou a começar, mas houve lá um problema. Um cidadão lá houve um problema, tumultuou a audiência, e quem estava presidindo a mesa era o vereador Júlio César Coutinho, e ao invés de tirar os baderneiros da Câmara, preferiu interromper e cancelar aquela audiência pública. Enquanto presidente de uma entidade sindical, enquanto cidadão também, eu vinha solicitando há algum tempo que a Câmara informasse uma nova data para a audiência pública da LOA. Até porque o regramento, a nossa legislação, ela determina que tem que ser dada transparência. A população tem que ser dado direito à população de participar e conhecer o orçamento a ser votado. Inclusive, a população pode, vendo alguma necessidade, identificando, claro, né, de uma forma técnica adequada, sugerir emendas. E isso não foi feito. O que aconteceu? A audiência pública simplesmente foi cancelada, tendo em vista o tumulto que foi criado. Isso no dia 4 de dezembro. Quer dizer, tinha até o final de dezembro para fazer uma nova audiência e depois apresentar o projeto para que o legislativo aprovasse ou não, né? Ou fizesse suas emendas também, né? Seria até uma obrigação. Eu não acredito em projeto perfeito, que não passe por uma emenda em alguma coisa, mas um projeto orçamentário, onde a gente está falando de quase R$1 bilhão para a nossa cidade, né? Então, não aconteceu a nova audiência pública, não foi dada transparência, a população não tomou conhecimento, e eles levaram simplesmente para a votação, sem também dar publicidade. É uma obrigação. Não, vamos botar um carro de som na rua, vamos informar a população que no dia tal vai ter a votação do projeto de lei, né, da LOA 2024. Não aconteceu.
A gente não viu divulgação em site, não viu divulgação em jornal impresso. E aí aconteceu e eu estou aqui com o número da lei. Então, no dia 27 de dezembro, foi aprovada a Lei 2.602, 27 de dezembro, entre Natal e Ano Novo, no apagar das luzes, onde todos estão voltados às festas de final de ano com as suas famílias. Não foi dada publicidade, foi feito ali a toque de caixa. E aprovaram a LOA 2024, Lei número 2.602, no dia 27 de dezembro. Então, só estou falando sobre isso para deixar aqui essa crítica que é construtiva, para que isso não aconteça mais. E falar que o sindicato, através do jurídico, vai estar avaliando o dano que isso aí pode ter trazido ao município e ao serviço público local, para que a gente veja as medidas, se cabe alguma medida, e se couber, com certeza, o sindicato, enquanto entidade sindical e sociedade civil organizada, vai estar atuando em cima disso. Mas que a população, esse é um recado até para a população, né? Para que a população fique atenta a essas manobras que alguns governos fazem, né? Em parceria com alguns legislativos, para que isso não aconteça. É importante, não é direito só, eu não vejo como direito a população tomar conhecimento, é obrigação da população tomar conhecimento do que é feito com dinheiro público no seu município, no seu estado e na sua nação, no seu país. Então é só deixar essa brecha aqui para começar a falar sobre o momento, no quadro Momento do Servidor. Acho que é muito importante, porque é dentro da LOA que a gente deveria ter lá incluído orçamento para poder reajustar o salário do servidor, criar condições melhores, mais adequadas de trabalho, dando estrutura para o servidor trabalhar, porque não é para o servidor ficar rico, não, e ficar bem, feliz, só no ar-condicionado, não. É porque o servidor, trabalhando num ambiente adequado e tendo uma remuneração adequada, ele consegue prestar um serviço de qualidade para a população. Agora, o servidor, quando ele sofre assédio a todo momento, quando ele trabalha numa UPA, onde não tem um banheiro direito, não tem uma refrigeração, como é que ele vai prestar um bom serviço? Aí isso acontece, a população acha que o servidor não faz porque não quer. Não é. É porque o chefe do Poder Executivo não dá condições para que o servidor trabalhe em prol da população. E digo uma coisa, se hoje funciona alguma coisa no serviço público da cidade de Araruama, é por conta do esforço do servidor. É por isso, senão não funcionaria. Basta fazer uma visita. Os conselhos, vamos lá, o Conselho de Saúde, que eu faço parte, sou conselheiro suplente lá, vamos visitar, ver as unidades de saúde. Conselho de Educação, vamos lá, vai ali no Simval Pinto. O sindicato é que foi lá, fez uma vistoria, saiu na televisão, e com isso eu recebi ontem uma ligação de uma funcionária da escola, uma servidora, me falando: Luiz, estou te ligando porque funcionou. Eles começaram a fazer, mexer na fiação, levar refrigeração. As crianças da creche lá do Simval, elas ficavam debaixo de um galpão com telhado de alumínio, de metal, um calor insuportável. Elas estavam dormindo, são crianças pequenas que ficam em tempo integral, e elas precisam dormir, ficar na escola, faz a refeição na escola, dorme na escola, tira aquele cochilinho, né, à tarde, de um turno para o outro. Eu fui lá ver, elas estavam em colchões no chão, um mínimo de refrigeração, um calor. Eu estou falando para vocês porque eu passei por isso. Eu fui fazer a vistoria, e eu saí pingando. 5 minutos embaixo dessa quadra, eu saí com a roupa toda molhada de suor. Então, quando a gente fala que é importante a participação, é por isso, porque o orçamento ele vai interferir em todo o trabalho do serviço público dentro do nosso município. Bom, isso é um ponto, né? Acho que a gente começou bem já falando do orçamento, né? E aí passar para a situação. É importante que a população saiba como o servidor está trabalhando, em que condições está trabalhando, o que está faltando. A população ela tem que ser parceira do servidor, porque é quem entrega o serviço público à população. Né? A população tem que olhar. Vamos lá, vamos para as escolas. Os pais têm seus filhos nas unidades escolares. Não basta deixar na porta ou colocar dentro do ônibus, do transporte escolar. Tem que conhecer o ambiente onde os filhos estão estudando. Exatamente. Vai lá, faz uma visita. Vai lá dentro da escola, vai ver. Vai ver a condição da cozinha,
a condição do banheiro. Não avisa, não. É um direito seu, pai, mãe responsável. É um dever seu cuidar do seu filho. E o cuidar do filho não é só dentro de casa, é por onde ele caminha, né? Então façam isso, responsáveis dos alunos, os próprios alunos que já, né, que frequentam a escola, tem que denunciar, tem que ver como é que tá. Se tiver legal, vamos parabenizar, tá bacana, né? Por mais que seja obrigação do poder público, né, prestar esse serviço, mas a gente vai elogiar também. Mas é importante que os responsáveis saibam onde seus filhos estão andando. E nós estamos lá à disposição também, tá? A gente não atende só servidor. Muitas vezes a população chega até o sindicato. Então podem ir lá, o 2665-6273 está à disposição de todos e entrarem em contato. E outra coisa, as condições que nossos servidores estão trabalhando dentro das unidades escolares. Nossas merendeiras não recebem insalubridade. Na verdade, não são simples merendeiras, são cozinheiras. Elas fazem tudo. Elas trabalham, na maioria das vezes, sem uma ventilação adequada nas cozinhas das escolas, nos refeitórios das escolas. Dessa forma que estão. E a gente visita, a gente pede administrativamente, não consegue. Aí quando a gente não consegue, a gente tem que fazer o quê? A gente acaba levando a demanda para o judiciário, para o Ministério Público e para o judiciário. E aí só vai aumentando o trabalho do judiciário. E aí a coisa se torna mais demorada ainda, né? Porque tem muito trabalho acumulado dentro do judiciário. É culpa do judiciário? Não. Em parte, a culpa é do poder executivo e do poder legislativo que não atuam. E aí, ao invés de resolver administrativamente uma questão, que inclusive vai ficar muito mais barato resolver administrativo do que nós temos aqui o doutor Ademário, advogado, quando vai para o judiciário, a correção, principalmente se forem verbas destinadas a direitos dos trabalhadores, dos servidores, se o servidor tinha direito a R$100, ele vai sair de lá com R$1.000. Porque demora tanto tempo que vai corrigindo, aí sempre entra uma coisinha a mais, que antes, se eles tivessem feito administrativamente, já teriam resolvido. E aí acontece dessa forma. Então nós temos, por exemplo, nas escolas, nossas merendeiras não têm insalubridade. O que vai acontecer? Nós temos lá uma ação coletiva, cobrando a insalubridade. Quando sair, vai onerar o quê? O cofre público. Que se estivesse já fazendo certo, que nós não vamos querer só a partir de agora. Nós vamos querer desde o início da primeira solicitação administrativa. Nós temos documentos para isso. Então, são muitas questões. A gente vai na saúde, como é que pode o técnico em radiologia, que está em constante contato com a radiação, ele não receber insalubridade? Parece que ia sair agora nesse pagamento. Não sei se saiu, mas já está na ação também. Então, são muitas questões. Como é que pode o agente comunitário de saúde, famoso ACS, que anda no sol, na chuva, visita as casas, não sabe o que vai encontrar dentro das residências, muitas vezes a população doente, sem saber qual é a gravidade daquela doença, está exposto. Como é que pode isso? Não recebe insalubridade. Isso não pode existir. Nós estamos aonde? Nós estamos no século XXI. E ainda temos gestores que não olham para o seu servidor. Servidor não é despesa, é investimento. Trabalhador não é despesa, é investimento. De Paulo está aqui, ele é empresário da iniciativa privada. Está aqui. Ele tem lá os funcionários, os colaboradores dele. Se ele der condições adequadas aos colaboradores, o que vai acontecer? A produção vai aumentar. Se a produção aumentar, o faturamento aumenta. Sabe qual é o faturamento do serviço público? É prestar um bom serviço. Que prestando um bom serviço, aquele político, ele vai continuar governando. Ele vai ser bem falado nas ruas. Ele vai conseguir eleger quem ele quiser, mesmo que ele não possa vir para a reeleição, como é o caso esse ano na nossa cidade. Mas não. Ele acha que o servidor tem que ser maltratado, tem que ser chibatado, tem que ser assediado, e quer que o servidor fique sorrindo para ele? Não. Só vai sorrir para ele quem está pendurado de alguma forma nos cachos. Do contrário, não. Então, vamos lá. Técnico em radiologia sem insalubridade. Não sei se saiu. O pagamento saiu hoje. Existia uma promessa de que ia sair no pagamento passado ou nesse. Eu não sei ainda, porque eu ainda não tive acesso aos companheiros que são técnicos em radiologia. Hoje é sábado, né? Eu estou aqui no meu descanso aqui com vocês. Eu não tive esse acesso ainda, é capaz até de eu ter pelo celular a qualquer momento, pelo WhatsApp. Outro exemplo, instrumentadores cirúrgicos.
nossos instrumentadores são aproximadamente 7. Apenas 7 instrumentadores que trabalham exclusivamente no JP, dentro dos centros cirúrgicos, nas cirurgias com os médicos. Médicos estes que recebem insalubridade. Agora a pergunta, o instrumentador recebe insalubridade? Não recebe. Ele está ali do lado do médico. Ele cuida dos instrumentos utilizados nas cirurgias. O sangue do paciente espirra no rosto do instrumentador, mas ele não recebe insalubridade. Araruama não paga insalubridade para os instrumentadores cirúrgicos. E vou falar para vocês, pasmem, a gente vem cobrando isso administrativamente há pelo menos 4 anos. Há 4 anos. Eu estou lá há 5 no sindicato. Há pelo menos 4 anos. No primeiro ano, a gente foi levantando as demandas e depois foi cuidando das demandas. Né? Então, há pelo menos 4 anos a gente está tratando disso. Então, faço 7 instrumentadores cirúrgicos para receberem insalubridade. Olha só. E aí a gente vê licitação de 24 milhões para comprar produtos, equipamentos para a saúde, e não tem dinheiro para pagar 7 instrumentadores cirúrgicos, uma insalubridade, não tem para pagar de aproximadamente 10 técnicos em radiologia que estão constantemente expostos a agentes nocivos à saúde. Como é que pode isso? Não existe. Eu não conheço lugar que trate o servidor dessa forma. Então é por isso que eu digo. Isso só acontece onde nós temos gestores que não gostam de gente. Porque não é possível isso acontecer. Não é possível. Desculpa, eu estou falando demais. Se vocês quiserem entrar... Ademário, você que é o mediador, você tem que chegar e me cortar mesmo. Porque eu vou me empolgando e tem um monte de coisa na minha cabeça. Eu acho que 15 minutos, meia hora, nós vamos ter que fazer isso todo sábado. Mas é todo sábado mesmo. Todo sábado. Todo sábado. Ele tá aqui, ele tá falando que nós repetimos aqui frequentemente, né? Que da gestão que não gosta, que não enxerga e não gostam de gente. Então, frequentemente nós estamos aqui discutindo isso, né? E apontando essas situações. Será que posso continuar falando? Pode, acho que encerramos aqui o momento do servidor. Vamos para o bate-papo comum. Vamos para o bate-papo? Né? Então tá bom. Vamos embora, né? Comunicamos que todos os sábados nós teremos o espaço, né? O Momento do Servidor, com o Luiz, né, que é o presidente do sindicato. Ninguém melhor do que representar, né, esse quadro, Momento do Servidor. Né? Peço mais uma vez, já que a atenção está voltada agora toda para aqui, aos colaboradores, aos empresários da cidade, participe na colaboração. É uma rádio comunitária que precisa de recursos para se manter. Conto com vocês. Bom, Luiz, de Paulo tocou aí. Antes de Paulo tocar, eu queria só uma pergunta. Os coveiros recebem... Aí, mais um ponto. Aí eu vou falar de outros, então. Você está me provocando. As enfermeiras recebiam já insalubridade. Os técnicos em enfermagem não recebiam. Sim. E aí houve uma movimentação, tanto dos profissionais quanto do sindicato. Inclusive nós temos isso, temos fotos e vídeos. E o sindicato foi ali para frente da UPA, para frente do JP, colocamos faixas, temos inúmeros ofícios, e aí, nesse caso, nós conseguimos, em parceria com a movimentação também dos profissionais técnicos em enfermagem, que os técnicos passassem a ter insalubridade. Então, já há algum tempo, há coisa de 1 ano aproximadamente, eles, eu não sei o tempo, não lembro o tempo certo, eles têm a insalubridade, sim. Tá? Os técnicos, sim. Os coveiros, a gente, na época da Covid, a gente visitou os cemitérios da cidade. Nós fomos a 2 cemitérios. Nós fomos ao cemitério no 1º distrito, atrás da Igreja Católica, e fomos a Morro Grande. Em Morro Grande, a situação ainda estava pior do que aqui no 1º distrito. Nós chegamos lá em momento de Covid. E lá a Covid está presente. Comendo solta, tanto que eles fizeram covas separadas, em local separado, para atender as pessoas que foram vítimas da Covid, e nós identificamos a falta de lisoforme, a falta de equipamentos de proteção individual. E depois eles foram lá dando, mas sinceramente é bem capenga, a coisa não chega sempre, tem momentos que tem o equipamento de proteção individual, tem momentos que não tem, a coisa é bem precária, continua precária, tá? Quando precisa acomodar
a urna numa gaveta mais alta, não tem o elevador adequado, existe um carrinho que ele sobe, que ele tem um elevador, é o adequado para isso. O servidor que está lá, o coveiro, quem estiver lá trabalhando, tem que ser no muque mesmo, na mão, no braço, bota madeira, vai subindo e botando, com risco ali dele se acidentar, da urna ir ao chão e ficar exposto ali ao cidadão que faleceu. É importante um esclarecimento desse, né? Principalmente pela pessoa que está falando, que é o presidente do sindicato. E o que eu falo aqui, eu convido quem quiser ir visitar comigo o cemitério. Os nossos ouvintes devem estar se perguntando, mas aí, diante de uma situação dessa, aonde fica a posição dos nossos legisladores, os nossos vereadores? E, na verdade, quem deveria estar dando suporte ao sindicato dos servidores municipais seria a Câmara dos Vereadores, né? Abraçando essa situação. Eu me recordo que estive vereador, né, durante 12 anos, o vereador, o André Mônica e muitos outros, né, que estavam naquele mandato, e nós caminhamos muito. Para a memória, o presidente era o Davi, teve o professor Tasso também, eu me recordo do professor Tasso também, num bom momento. Talvez Sérgio Nirello em outro momento. Eu lembro, quando eu cheguei na cidade, você estava vereador. Sim, então eu me lembro que nós acompanhávamos o sindicato, as reivindicações do sindicato que se dirigiam à Câmara, e nós buscávamos entendimento junto ao Executivo. Naquela época era o Henrique Valadares, depois foi o Meira, e depois entrou o Francisco Ribeiro, e que, na verdade, não está nem aí para o problema social e jurídico dos funcionários. Porque, na verdade, não adianta o Executivo ficar só buscando obras. Precisa valorizar o servidor, porque, na verdade, são os colaboradores do governo. Nós, aqui na rede privada, nós nem nos referimos mais aos funcionários da empresa como funcionário ou como empregado, e sim como colaboradores. Porque nós dependemos da ação desses colaboradores para o crescimento da empresa, né? Principalmente uma empresa que trabalha com público dentro do comércio, necessita que os colaboradores estejam bem remunerados, bem estimulados, né? Para que a empresa possa crescer. E, às vezes, você entra dentro de um órgão público, muitas vezes, quando você conhece o funcionário, você até tem uma apatia diferente. Mas é aqueles que não conhecem, que às vezes recebem respostas até atravessadas, né? Sem motivação para atender para de repente procurar um CPF lá no servidor para poder atender com mais presteza. E muitas vezes eu só tenho que trazer isso aqui porque eu não posso te atender. E aí a gente tem que ir na origem do problema. Por que ele está dessa forma? Ele está certo? Não está certo, realmente. Porque o contribuinte não tem que receber malcriação como resposta de um serviço que tem que ser prestado. Mas vamos à origem do problema. Por que será que um ser humano está respondendo daquela forma? Eu tenho conhecimentos, né, do prefeito de Arraial do Cabo, por exemplo. É muito comum, eu participo muito de licitações, estou sempre na região fazendo pregões presenciais. Quando acontece o presencial, eu estou presente. Quando eu não vou, vai um funcionário. Mas já teve a oportunidade do prefeito de Arraial do Cabo parar o carro na frente do local onde estava e cumprimentar os licitantes e desejar uma boa sorte, porque ele depende daquilo. E entra nos setores administrativos, cumprimenta os funcionários. Porque, na verdade, o prefeito ele está em tempo curto, né? São 4 anos de governo. Se ele tiver a sorte de se reeleger, tudo bem. Em Araruama, o que acontece? Me falam que quando a prefeita desce
ou sobe nos corredores para ir para o gabinete, a Guarda Municipal tem que esvaziar os corredores, não pode ter servidor, nem pessoas contribuinte, né, caminhando no local onde ela adentra ao gabinete. Então, isso é ridículo o que está acontecendo em nossa Araruama. Infelizmente, nós precisamos de gestores que gostem verdadeiramente de gente. E possam olhar nos olhos e nós possamos ver o coração desses gestores. É importante. Há tempo nós não conseguimos mais ter o prazer, né, de dialogar com o prefeito num momento. Eu nunca, pra você ter uma ideia, eu nunca encontrei a prefeita na cidade. Eu não sei nem quem é a prefeita. Só sei que ela é filha de um grande amigo. Mas eu nunca tive o prazer de estar, até porque eu não frequento os ambientes onde ela frequenta, né? Mas, digo, na rua, caminhando normalmente, eu tenho o prazer de estar numa loja e a prefeita entrar e cumprimentar as pessoas. Pelo contrário, em lojas aonde nós tivemos, Luiz, fazendo coisa, comentários em que a prefeita chegou lá e com muita arrogância para ser atendido por funcionários. Então isso, Araruama não precisa mais disso. É uma cidade que tem um orçamento de quase R$1 bilhão anual. A gente está fomentando a possibilidade ainda de eleger uma continuidade desse governo. E nós precisamos, que a sociedade precisa estar ciente, que nós temos que ter direito de escolha, de poder escolher um candidato e não se prestar a ficar atrelado a uma eleição que só Deus sabe como será no futuro. O Davi está querendo participar. Vamos lá, Davi. Eu queria dar um pitaco aí em cima da falação do nosso grande amigo de Paulo. Paulo, a sua presença é sempre importante, tá vendo? Você nos traz informações e leituras políticas de quem já teve uma experiência, né? Que viveu a realidade de um mandato de vereador por 3 vezes. Aí fica uma das questões é o seguinte: a Câmara está cumprindo o seu papel? É a pergunta que fica, né? Cidadão, você tem esse sentimento, você acredita nisso? Quando o Luiz menciona a votação da LOA, né, houve de fato o trâmite legal normal, isso politicamente é muito ruim. Você denigra e acaba denegrindo a imagem do parlamentar, porque o parlamentar foi eleito pelo povo, você é eleito pelo voto direto do povo, como prefeito ou, no caso, a prefeita. Né? Aí fica aquela pergunta, de Paulo, político que não gosta de cheiro de povo, você está na função errada, então ele tem que mudar. Olha outra coisa, né? Vai trabalhar na iniciativa privada, entendeu? Vai cuidar dos seus negócios, que muitos dos políticos têm a sua vida privada, ele sabe, ele tem envolvimento com, ele é comerciante, é empresário, é um profissional liberal, entendeu? É nesse sentido. Então, essas coisas que nós temos que chamar a atenção da população. E esse ano nós estamos no ano eleitoral para mostrar a todos, como bem disse, nós não estamos aqui para queimar nem criticar a atuação de A, B ou C, mas simplesmente mostrar a todos, né, o Luiz, o de Paulo, que é empresário, o doutor Ademar, que é advogado, nós que somos, além de profissionais na área privada, nós temos representação sindical, nós trazemos um pouquinho da nossa experiência e da nossa leitura de como pode ser as coisas. Podem ser diferentes e tem que funcionar melhor. Porque, tratando-se de coisa pública, o nome próprio já diz, coisa é pública, não é privada. Se fosse privada, não é pública. Então, é nesse sentido, nós temos que fiscalizar e cobrar. E para concluir o raciocínio, é lamentável ver, às vezes, um poder municipal, né, a representação municipal, muitas vezes estar ali na defesa não dos interesses da população, ou dos seus próprios interesses, ou fechando os acordos que nem sempre são tão democráticos assim com quem está no poder de plantão. É o que eu acho. Bem, Luiz, o tema, né, do servidor é muito conteúdo, né? Muita coisa. Eu gostaria, inclusive, né, já que o de Paulo falou de tratar bem o servidor, etc., o professor, ele faz curso de atualização? O município banca esses cursos de atualização para os professores municipais?
O município ele deveria estar constantemente capacitando, né, os profissionais, né, os professores no caso, só pergunto os professores. Eu não vejo o município fazer isso de forma adequada, não só com os professores, mas os outros servidores, então, das outras categorias. Nada recebem de curso de capacitação, de atualização. Então, eu não vejo o município atuar desta forma, no caso dos professores, né, que você está perguntando, com atualizações. Isso é importante, até para poder dar mais qualidade. Os nossos profissionais são excelentes profissionais. Isso eu posso garantir a vocês. Nós temos doutores, mestres, atuando nas salas de aula. Tá? Nós temos especialistas atuando nas salas de aula. Mas é necessário, é a obrigação do empregador dar essa continuidade, atualizando sempre o servidor, o profissional do magistério, com as novidades no cenário da educação. Então eu não vejo isso acontecer no nosso município. Até porque, de Paulo, é muito importante que vai sair dali a educação de nossos filhos, né? A educação de toda uma sociedade araruamense, né? Como você ter bons alunos, bom aprendizado, se você não tem a base lá em cima, que são os professores. Me parece que o MEC direciona aos municípios esse trabalho, né? Não sei se Araruama está recebendo com frequência o direcionamento de atualização dos funcionários, dos mestres de educação. Eu me lembro que a minha esposa esteve, enquanto estava na Secretaria de Educação, hoje ela é aposentada por invalidez, né? E ela, em tempo de serviço também, ela trabalhava nesse setor de inclusão social. Então, me recordo que ela fomentava, junto aos funcionários da educação, a matéria de inclusão social. Ela e um grupo que trabalhavam com isso. E não sei se atualmente, eu acredito que a prefeitura, muito embora não divulgue, mas faça esse trabalho de reciclagem, o próprio MEC está esse tipo de trabalho, né? Então, é muito importante a gente poder entender, né, que o município está atuando, pelo menos naquilo que eu almejo como executivo, né, de visualizar no executivo o tripé: educação, saúde e desenvolvimento, né? Se o município não tiver, né, uma boa atuação na educação, e nós em Araruama ainda não conseguimos chegar à excelência, muito embora a divulgação que é feita nas mídias pela administração e pelo mentor da administradora atual. E Araruama tem uma educação de primeiro mundo, mas não é isso que o MEC externa para a sociedade. A qualidade do IDEB não deu essa notoriedade a Araruama como se divulga. Só o vestibular popular, né? O pré-vestibular popular do SSMA, ali a gente mostrou o resultado, né? Sim. Alunos com 960 pontos na redação. Ótimo, eu inclusive divulguei isso a semana passada aqui. Obrigado pela deixa. O outro seria a saúde. Nós conseguimos ser a cidade mais derrotada em relação de saúde da região dos lagos. Nós que já tivemos no passado uma ascensão muito grande, questão de leitos hospitalares. Nós chegamos a ter 170 leitos hospitalares há 2 ou 3 governos aí atrás. Hoje nós temos 69 ou 70 leitos oficiais, contando inclusive com a UPA. Chega a ser vergonhoso isso. Nós tivemos um retrocesso em questão de saúde. Como que você vai gerar desenvolvimento numa cidade, né? Quando eu falo de desenvolvimento, abrange todos os outros setores, né? Tanto
inclusive saúde e educação. Mas o setor de desenvolvimento precisa estar, né, alinhado à educação e à saúde. Isso é muito importante. Uma cidade, como você vai fomentar o turismo na cidade se nós não temos leitos hospitalares suficientes para uma demanda necessária de um evento que possa acontecer, uma tragédia, uma coisa que qualquer cidade está sujeita a acontecer? Isso. Aí nós temos que exportar pacientes para Saquarema e para outros municípios, para o hospital regional. É isso que Araruama, eu digo que Araruama continua decadente, apesar de termos um orçamento de quase R$1 bilhão anual. Essa é a minha preocupação hoje, Luiz. Por exemplo, Praia Seca, um balneário que mais traz luz financeira para a nossa cidade, tem um posto 24 horas. Falamos isso há pouco. Entendeu? Então, é importante, né, que a sociedade fique atento para isso. Não adianta você estar asfaltando rua, fazendo escolas faraônicas, construindo um palácio da educação, que vão se gastar lá quase R$30 milhões. Já está incluída a desapropriação nesse valor? Só de construção são 18 milhões. Mas o prédio não está pronto? Está lá uma placa lá dizendo... 18 milhões de obra. 18 milhões de obra, mais 8 milhões de desapropriações. Para você... E está em discussão a desapropriação, né? Porque está na justiça. Porque o proprietário estava com um valor venal diferente do que... Eles pagaram. Eles proporam pagar. Estava com um corretor vendendo a R$26 milhões. E a prefeitura desapropriou por 8. É discussão que vai acontecer? Vai. Outra situação é o estádio do Rubro. Fala-se, estão implementando verba o da esporte, educação, o esporte. Aí foram lá, criaram uma gambiarra e foi lá na educação e sangrou a verba da educação para desapropriar o campo do Rubro. A mesma coisa que o mentor espiritual da prefeita fazia nos seus 2 governos passados. Tanto é que ele está inelegível. Por quê? Ele fazia uma praça lá, fez uma praça no Barbudo e botou a Torre do Saber. Torre do Saber com verba da educação para fazer. Foi a Praia Seca, fez um colégio dentro de uma praça, com verba fez uma praça e mais um colégio com verba da educação. E assim foi, usando a verba da educação e não valoriza o servidor público. Ô, de Paulo, para isso que uma lei complementar, editada pela atual gestão, criou cargos de esporte dentro da educação, para justificar o uso da verba carimbada da educação. Enquanto isso, o esporte do nosso município está aí, as traças sendo fomentado por pessoas comuns que não tem nada a ver com liga desportiva, com prefeitura. Nem a Secretaria de Esporte de Araruama tem a humildade de criar um campeonato municipal. Olha que Araruama, para quem não está nos ouvindo, foi um dos maiores celeiros de atletas para o Brasil. Aqui sai muito atleta. Araruama foi há anos, desde da existência do União, Rubro, 15 de novembro e outros mais, tinha campeonatos municipais e regionais. Hoje, quem consegue fazer um campeonato são as ligas barbantes, chamadas ligas barbantes, que se criam nos bairros. E que tem um empresário que se dispõe a estar ali investindo para fazer, como está tendo agora uma Copa, né? Ouvi falar que está tendo uma Copa aqui em Saquarema. Mas isso Copa, mas é um exemplo, né? É um outro nível. Se não vier da iniciativa privada, não acontece. E olha só, essa semana nós tivemos em Bacaxá, Vasco, Botafogo e Flamengo. Em Bacaxá. Jogaram os 3 em Bacaxá. 10. Flamengo não. O Flamengo não jogou essa rodada. Vasco, Botafogo e Fluminense. Os 3 jogaram essa semana em Bacaxá. Olha que divulgação. 2 times, Sampaio Correia e o... O Audax também. O Audax também está jogando lá. E Araruama não consegue implementar uma situação para que tenhamos um time daqui da cidade.
Cabo Friense, quanto Cabo Frio ganhou na mídia com ajuda a Cabo Friense? Eu, inclusive, eu sou Com certeza, Saquarema está na imprensa direto. Eu sou um dos membros do 15 de Araruama. Antigamente, 15 de novembro, Associação Esportiva 15 de novembro. Em um dado momento, chegamos à conclusão lá com a diretoria que mudaríamos o nome do coisa para 15 de Araruama. Exemplo, 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, que ganhavam mídia nas redes. E nós estávamos naquela ocasião disputando o campeonato de terceira e segunda divisão. O 15 disputou vários campeonatos profissionais. Inclusive no governo Henrique Valadares, nós fomos para triangular, né, e entregamos para o Tomazinho ser o acesso. Então, porque nós não tínhamos mais verbas, que naquela época também Araruama não tinha um orçamento suficiente para ajudar um time buscar para disputar um campeonato. E o Henrique foi muito sensato, de assim, a investir no esporte, eu vou investir na educação e na saúde. Então não tem como tirar 50 mil reais para vocês disputarem. Peça desfiliação. Aí nós pedimos baixa do processo. Então, para você ver, quanto Araruama ganharia com o nome 15 de Araruama, ou com o rubro, ou com outro. Agora nós temos recentemente, foi criado um grupo de amigos, criaram o Araruama Esporte Clube. E pergunta, qual foi o momento que você tenha visto nas redes sociais que a prefeitura tem apoiado, que a Secretaria de Esporte de Araruama tem apoiado esse movimento? Só os empresários de Araruama, aqueles que gostam ainda do esporte e ainda estão dando a luz para esse grupo, que ainda é com muita dificuldade para poder você chegar a disputar um campeonato. O Davi quer falar. Amigo, de Paulo, eu queria fazer só um breve comentário, reforçando o que você mencionou na questão das obras em Araruama. Não podemos esquecer que esse ano é o último mandato da atual gestão e na política, infelizmente, eles sangram o município com um pacote de várias obras e fica-se o seguinte, qual vai ser o legado financeiro que se o próximo governo, que esperamos que seja mudado, vai assumir em que condições? Qual é o legado que ele vai receber na situação financeira do município? Eu até gostaria de aproveitar, que já que está aí o representante do Sindicato de Servidores Públicos, uma coisa que eu não vejo ninguém comentar. A situação financeira do Fundo de Previdência dos servidores municipais. Você, com certeza, deve ter informações que possam nos trazer para passar para a população. Não só os próprios servidores, como a população em geral. Ô, Luiz, é só uma simples pergunta. Sim, o que acontece? Está sendo recuperado, nós temos à frente lá do Instituto de Benefícios, do IBASMA, um profissional, né, o presidente é o Marcilei, é um servidor de carreira, ele sempre atuou dentro do IBASMA e ele teve a oportunidade aí nesses últimos anos de ficar à frente do IBASMA. O sindicato ele participa ativamente das reuniões, tá? Nós temos lá representantes tanto dos ativos quanto dos aposentados dentro do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. Inclusive estou lá como conselho, dentro do Conselho de Administração, atuando. Tivemos ontem, inclusive, uma reunião com a prestação de contas e tudo mais, e foi feito um levantamento da situação atuarial do Instituto, né? Para poder justamente ver quais as necessidades para poder sanar aquela bola de neve que vem lá de trás, se eu não me engano, da gestão Francisco Ribeiro, onde a coisa embolou mais, né? E depois tentou se regularizar, e no governo no governo André Moni chegou a fazer lá um parcelamento, resolveu parte, e no governo Miguel Giovanni embolou de novo, e nessa gestão do Marcilei à frente do IBASMA, um excelente profissional, sem dúvida, e de carreira. Com certeza. De carreira, ele está conseguindo reduzir esse imbróglio aí, essa questão do IBASMA. Se vocês quiserem, eu posso em outro momento trazer até informações com números, né, se necessário for, mas hoje nós temos lá no Instituto, inclusive, uma reserva aplicada, e justamente para garantir o futuro
dos ativos que se tornarão aposentados e dos pensionistas aí que tem por conta de servidores do quadro que faleceram. Mas o Marcelei está tocando muito bem. Se houve um acerto nessa gestão, eu digo para vocês que foi a escolha do Marcelei para tocar aquela pasta, que é uma pasta muito importante, que é a nossa casa, é a casa do servidor. Quando a gente tiver a nossa chance de descansar um pouquinho, a gente tem que ter a tranquilidade e saber que nós teremos a nossa remuneração garantida, né? Então, o Marcelei está tocando muito bem. Existe uma dívida ainda, uma bola de neve lá, mas que ela está sendo aos poucos diluída e desmanchada. E a longo prazo, se continuarem a trabalhar, se a gente tiver à frente do Instituto pessoas como o Marcelei, eu tenho certeza que o servidor poderá ficar mais tranquilo para o seu futuro como aposentado. Eu só não tenho números aqui agora, de cabeça. Inclusive, ontem eu participei de uma reunião, eu participei de forma virtual, eu estava na estrada, pelo celular eu fui participando, e ele prestando conta, toda a equipe prestando conta do recurso que entra e das despesas que são feitas. O IBASMA vai passar por uma reformulação, por uma adequação de espaço físico. Ele apresentou todo o cronograma, as plantas, tudo direitinho. Vai custar algo em torno de R$499 mil, R$500 mil. Vai ser construída uma nova área lá ao lado, anexo, vai ser colocado energia solar. O Instituto vai ficar bem melhor para poder receber o nosso servidor e também para estar capacitando os conselheiros. Nós passamos, tá? Diferente de outros setores, o IBASMA capacita os conselheiros, tá? Inclusive, ele tem que fazer provas, porque agora é obrigado. O governo federal, ele exige a certificação, nível básico, médio e avançado. Inclusive, eu tenho que fazer até dia 15 de fevereiro uma prova. Tá ok? É mais ou menos essa a situação do IBASMA hoje, né? O IBASMA hoje, ele trata exclusivamente da previdência dos servidores. Não tem mais a questão da saúde, não é mais ligado, até porque é uma determinação da União. Araruama, na verdade, demorou para se atualizar quanto a isso, né? Antigamente, o IBASMA, ele prestava um serviço de assistência médica também. Isso não acontece, né? Então, toda a questão, o auxílio-doença, assistência médica, é responsabilidade do Poder Executivo e não da autarquia. A autarquia hoje, IBASMA, é responsável exclusivamente pela aposentadoria e pela pensão dos servidores. Perfeito. Infelizmente, estamos a 2-3 minutos, né, do nosso final. Foi uma honra muito grande estar aqui no lugar de Paulo. Ele chegou... Lugar não é meu, lugar é nosso. Não, é mediador. Não, mas o mediador tem que ser você, porque você tem a capacidade de tocar essa mediação com mais, né? Mais clamor. Olha aí, gente. A Davi Pereira, sua despedida do dia de hoje, né? Sábado teremos novamente, estaremos juntos. Eu só queria complementar rapidamente a falação do Luiz. Parabéns, Luiz, pela transparência. Isso se chama transparência, viu? Eu só esqueci de um detalhe. Na gestão pública. Eu esqueci de um detalhe, Davi, até para ser correto, tendo em vista até a sua fala da transparência. Eu esqueci de falar que o Poder Executivo, ele todo mês, ele faz um aporte ao IBASMA, tá? Para poder complementar na falta de receita e também para ir desmanchando, diluindo essa bola de neve, essa dívida que ficou. Tá ok? Mas tem outras formas, tá? Tem outras formas de fazer essa redução também, como, por exemplo, um espaço que seja de propriedade da prefeitura, que tenha condições de gerar receita, seja através da locação ou da venda. Isso também pode ser feito, pode ser transferido para o IBASMA. Tá? Então, existem várias formas do Executivo, se tiver um verdadeiro interesse em liquidar esse problema, existem outras formas também, e eu tenho certeza que o IBASMA tem informado isso ao Executivo. Agora das minhas considerações finais, mais uma vez, aí é um prazer estar na presença entre amigos, né? Isso aí mostrou toda uma linha, né, de programa em que a gente troca ideias, conversa, tem um bate-papo, né, falando das questões importantes de todos os níveis, federal, estadual e municipal, e agradecer a direção da rádio, o Carlinhos Fortunato e o Alex Raposo,
porque sem eles esse programa não estaria no ar, e para o próximo estaremos firme e forte, e terminando sempre com aquele slogan: companheiros de luta, a luta faz a lei, juntos somos fortes. Vamos à luta, hein? Luiz, Sim, querido. é você. Infelizmente, as suas declarações finais. Vamos lá, então. É o meu agradecimento pela oportunidade, estar retornando a Mar Aberto, né? Eu estive aqui um período, Marcelo Meretti, nosso querido Marcelo Meretti, estava conosco, né? Ele precisou ir para uma nova missão, né? E estou voltando agora, a convite do Entre Amigos, a convite do Carlinhos Fortunato, a convite do Alex. Alex, um abraço para você, querido, que eu não dei no início, né? E agradecer primeiramente a vocês e também aos ouvintes que estão conosco hoje. Eu tenho certeza que o Carlinhos está fazendo esse levantamento lá e que a audiência hoje deve ter sido muito boa, né? E eu agradeço estar podendo participar e estar passando um pouquinho de informação para a população, para os ouvintes da Rádio Mar Aberto FM 98,7. De Paulo, era para ser o último na sua posição de mediador. Eu cheguei atrasadinho, né? Mas já consegui me conectar aqui com os assuntos e agradecer ao Davi, o Luiz e a você, né? Por ter comandado aí o nosso bate-papo aí com maestria. Foi uma honra muito grande. Ele fica aqui no ar, né? Como saideira, digamos assim, né? Uma pergunta: nós estamos a 10 dias do aniversário de emancipação do município. Fica para o sábado que vem. O que comemorar? Tá? Um abraço a todos e cuidado com a dengue. Protejam as suas plantas das águas paradas. Ajude, porque só nós mesmos podemos ajudar. Porque a vacinação não chegará à região do Argos, ficará na região metropolitana. Importante aproveitar a dica da dengue. Talvez no próximo sábado vocês entrem nesse assunto, mas no mesmo período do ano passado para esse ano, aumentou em aproximadamente 400% os casos de dengue na nossa cidade. Perfeito. Tchau, tchau e até sábado que vem.